E o vídeo do dia será sobre Gumball e o Hamlet. Edição por Falcon Jr. Oficial. Nossa, que pescoço tá doendo. Fala rapaziada, hoje a gente vai falar do episódio Capacete de Um Incrível Mundo de Gumball. Esse é um episódio que fala sobre sorte, destino e poder, e é também inspirado no clássico Senhor dos Anéis. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com os Wattersons jantando em família quando o Gumball revela estar insatisfeito com seu novo capacete de papel laminado da sorte. Quando o Darwin pergunta o motivo, ele revela que é porque o capacete tornou tudo da vida sem graça. Ele mostra isso fazendo uma jogada com a comida, que impressiona todo mundo no jantar. Só que o Gumball não acha isso impressionante, porque isso se tornou comum pra ele por causa do capacete, ele tem muita sorte. Ele comenta como ter sucesso em tudo estraga a graça de tentar as coisas. E olha, Gumball, se você tá incomodado, pode deixar esse capacete comigo, porque seria muito bom ter sucesso em tudo que eu tentasse. Aquela famosa... Concordo, mas ao mesmo tempo, tipo, é a continuidade disso, não é, tipo, só dar certo, é a continuidade de dar certo. Tipo, beleza, você fez sucesso, chegou ao topo. Quando você finalmente chegou ao topo e só fica no topo, de repente, tudo se torna previsível, talvez? Frase clichê de Schopenhauer sobre a vida, em que ele diz que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso porque o Gumball pode ter e fazer literalmente tudo com a sorte que o capacete dá pra ele, inclusive algo que impressiona toda a família dele. Só que ele não se importa, pois se ele tem a certeza de que vai conseguir sem emoção, a única coisa que sobra pra ele é o eterno tédio de possuir, coisa que eu sinceramente não concordo muito. Mesmo que você tenha muita segurança em qualquer área da sua vida, não teria o porquê isso te deixar com tédio, apenas faria tudo ser bem mais divertido. É só você olhar pros ricos, por exemplo. Você acha que eles estão entediados de guardarem toda a sua fortuna? Eu acho que não. Na verdade, a segurança de ter dinheiro faz com... Mas são pessoas bem vazias de sentido, de existência, né? Não sei se são bons exemplos, não, porque a maioria deles não se apresentam como pessoas muito felizes. São pessoas doidas pra desaparecer do mundo, não ter foco de atenção nenhum e só viver de alguma forma pacata. As pessoas juntam dinheiro em quantidades absurdas e ridículas de dinheiro para que descubram que a vida no campo que a qual eles tinham é muito mais pacífica e retribuidora para eles. Com que eles possam focar em áreas da vida deles que exigem mais atenção e podem usar seu tempo com outras coisas a não ser trabalho em troca de dinheiro. É como a pirâmide de Maslow. Quando todas as nossas necessidades são atendidas, nós não ficamos entediados, mas nos sentimos autorrealizados, com a realidade sendo percebida de maneira integral e com autoaperfeiçoamento constante. Se você sente tédio quando possui algo, pode ter certeza que aquilo não te ajudou na sua autorrealização. Quer dizer que talvez não seja isso que você precise naquele momento, ou você já tenha essa necessidade atendida na sua vida. Fora que, no próprio episódio, existe um contraponto dessa mesma frase, só que isso a gente vê mais pra frente. Depois do jantar, o Ricardo pede o capacete pro Gumball porque ele quer vencer num reality pra ganhar uma lancha. Imediatamente depois dele usar o capacete, ele recebe uma ligação do programa e nisso a Nicole, descrente, comenta que não tem como o capacete de papel dar sorte. Então o Ricardo coloca o capacete nela e na mesma hora ela recebe uma ligação de uma entrevista de promoção de emprego. O que é muito, muito improvável de acontecer. Sério. E eu já tenho um vídeo mostrando o porquê ela nunca ganharia essa promoção naturalmente, só com muita sorte mesmo. Depois vai lá ver, que, sério, tem um teto dentro da empresa que impede que mulheres passem. Eu não lembro qual que é a expressão correta que eles usaram, mas, tipo, a pessoa tá subindo, elas estavam subindo, né? Gumball e Darwin tinham se vestido de mulher. Estavam subindo no elevador e de repente são esmagados por uma gravidade que é meio que um teto, onde a empresa impede que eles subam de vida. É muito estranho isso ter acontecido. No dia seguinte, o Darwin pergunta pro Gumball se ele tá triste por ter perdido o capacete, já que todo mundo tá ganhando coisas com ele, no que o Gumball responde que tá feliz por poder fracassar de novo e que se dá bem em tudo tava tirando a alegria da vida. Mais uma vez, ele trazendo o ponto de que o sucesso garantido não tem emoção. Porém, o Darwin também pontua que o Gumball só usava a sorte infinita e quebrada dele pra coisas idiotas, pra fazer truques que não tinham graça. E é agora que o episódio começa a rebater o argumento dele, dizendo que nós é que fazemos a nossa própria sorte e depois fracassando em um esporte. Claro que na vida, a sorte é só uma coincidência muito maluca e não uma característica da realidade como algo mensurável. Mas isso aqui é um desenho roteirizado, né, rapaziada? Então vamos suspender as nossas crenças um pouquinho. Ele fracassa em diversas coisas e em cada fracasso tenta provar que o fracasso é necessário. E sim, dá pra você encarar o fracasso como um mero acaso
da vida, como os estoicos fazem. Para eles, o fracasso é só um mero acontecimento da realidade que não precisa ser ruim e nem bom, porque o que é bom e ruim de verdade, só o vício e a virtude do homem é que diz. Mas não é assim que o nosso querido Gumball encara tudo aquilo. Para ele, o fardo de fracassar diversas vezes e ainda atribuir isso a não ter capacete da sorte torna tudo pior. Ele vai quebrando aos pouquinhos, até começar a desejar ter o capacete novamente. Aqui, o Gumball aprendeu que é melhor o tédio do sucesso do que a tristeza do fracasso. Em casa, a Nicole e o Ricardo têm uma discussão de quem deveria ficar com o capacete, e o Ricardo quer muito pra ganhar a sua lancha, mas a Nicole argumenta que ela quer ganhar uma promoção e que isso iria fazer muito bem pra família inteira, enquanto ele ganhar uma lancha só seria bom pra ele mesmo, o que não... Nem pra ele mesmo, porque na verdade eles não estão perto de nenhum... Ah não, eles estão perto de um lago, sim. Mas mesmo assim, a manutenção do bagulho, ele não vai sustentar os ossos em cima dele. Ele teria que vender a lancha. Não tá errado, né? Isso acaba convencendo ele de entregar o capacete pra ela, só que logo depois ele entrega outra sacola dizendo que o capacete que ele tinha entregado anteriormente era falso e que ele tinha tentado enganar ela. E essa cena é na verdade uma referência a Senhor dos Anéis, no momento em que o Bilbo entrega o anel pro Gandalf no início do filme. Na verdade, a trama inteira desse episódio do Gumball é uma grande homenagem pra saga Senhor dos Anéis, com o capacete representando justamente o Um Anel, que é um objeto... O anel não? O precioso. Tem que falar. O precioso. que entrega poderes imensos pra quem o usa, só que ao mesmo tempo vai corroendo o portador e fazendo ele perder qualquer outro desejo, a não ser a vontade de ter e possuir o anel, que se torna o precioso da pessoa que tem ele. As referências do Senhor dos Anéis nesse episódio vão continuar durante muito tempo e vai se relacionar diretamente com a mensagem dele. E quem sabe eu não faço algum dia um vídeo sobre o Senhor dos Anéis aqui. Quem sabe? Na entrevista de emprego, a Nicole vai super bem e é super elogiada, mas o chefe fala que ela não poderia trabalhar com aquele capacete de papel machê. Só que ela diz que na verdade o capacete é de papel laminado, no que o chefe dela, que é um papel amassado, caso você não tenha percebido, fala que na verdade é um papel machê. Por conta disso, ela percebe que foi enganada pelo Ricardo e o vê na TV ganhando a lancha. Vendo isso, ela tem um surto de raiva e quebra o escritório inteiro. Obviamente, ele se arrependeu de se arrepender. Ela poderia ter ido só pela competência, né, também, tipo, ela já conseguiu a oportunidade. A oportunidade era questão de sorte. Agora, mantê-la, nossa, eu perdi o raciocínio, tava tão bonito o que eu tava falando. Conseguir a oportunidade é questão de sorte. Aproveitar a oportunidade, questão de competência. Competência. Consegui. Terminei a frase. Perdendo qualquer chance que ela poderia ter de ganhar aquele emprego. O interessante desse trecho é que ela prova que o capacete não tem o poder de verdade. A Nicole só acreditou que conseguiria a promoção usando ele, mas ela conseguiu por sua competência e não pela sorte. Usar aquele capacete dava confiança pra ela. Isso foi suficiente pra que ela chegasse lá, acreditando que ia conseguir. É como uma dessas frases que a gente vê por aí. O que você faria se soubesse que não ia falhar? Se você tivesse certeza de que ia acertar e fazer o que você quisesse de uma forma excepcional, o que você faria? Esse tipo jogar na loto, na Mega, porque a partir do momento que você tem dinheiro infinito, você pode tentar as outras coisas e se dar o luxo de fracassar até. Mas ao mesmo tempo, eu gostaria de simplesmente ser o melhor naquilo que eu tô fazendo aqui agora. Eu seria imensamente feliz se eu só ganhar a minha vida fazendo isso daqui. Já é tudo que eu preciso. tipo de pensamento nos ajuda a lidar com o medo de fazer as coisas. Porque se você sabe que você vai fazer bem, então não tem por que você sentir medo. O problema foi que ela perdeu toda a confiança ao descobrir que aquele não era o capacete da sorte. Isso fez com que ela realmente falhasse. E nesse caso, era a confiança e não a sorte que contava mais. Afinal, era uma entrevista de emprego e os entrevistadores estavam em um dia bom. Pra ser sincero, eu nem acredito em sorte, eu não acho que isso exista, mas eu acredito que se você se acha uma pessoa sortuda, você automaticamente se torna mais sortudo. Enquanto isso, na casa dos Wattersons, estava um clima de guerra. Aí entra um quesito meio que de gratidão, né? A ideia de que você é grato pelas coisas que você consegue meio que deixa você mais resiliente às coisas que você não tem. Digamos assim, você cria uma parede de eu estou feliz com aquilo que eu tenho, portanto, as coisas que eu não tenho não me atrapalham tanto na minha vida. É meio que isso.
é imenso por causa do capacete, o Gumball queria ele de volta, o Ricardo queria ficar com ele e a Nicole também. Os três estavam sendo governados pelo capacete, assim como em O Senhor dos Anéis, com as inscrições do anel dizendo: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Só que nesse caso, em vez de um anel, era um capacete. Anaís, vendo aquela guerra, decide encarar a realidade primeira do chapéu, dizendo que não é um capacete nem chapéu, mas só um papel laminado. Por trás daquela forma, aquilo é só um papel e não tem poder real. O legal é que eles usam essa assim, supondo, né? Para mim, agora se é de verdade ou não, cabe ao quem fez o negócio. Eles usam essa ideia de papel laminado, como se chama o chapéu de alumínio, porque isso representa atualmente a loucura, né? A conspiração em si, a loucura que habita as pessoas, na cabeça delas. Então, é literalmente o símbolo da paranoia assumindo a paranoia dos outros quanto à sorte. E quantas coisas na vida seriam fáceis se as pessoas olhassem a realidade primeira delas, sem olhar pro formato ou tentar atribuir algum significado àquela coisa. Então decidem que precisam destruir o capacete de uma vez para restaurar a sanidade da família. Logo depois o levam até o lixão, em que precisam subir uma montanha de lixo e jogar ele no compactador. Assim como em Senhor dos Anéis, em que eles precisam levar o anel da montanha da perdição para destruir ele, né? E nesse caminho, o Darwin diz que não entende o porquê tanto drama em um capacete começa a usá-lo. Ele começa a achar um monte de joia e ouro, só que ele nunca associa isso ao uso do capacete, o que faz com que ele não se corrompa por ele. Ou seja, o poder e controle do objeto só existe se você acreditar que as coincidências são causadas por aquele objeto. É por isso que a gente fica triste quando perdemos algum item totem que acreditamos ser da sorte, e tudo parece pior quando perdemos aquele item, porque associamos a boa fortuna com aquilo, quando na verdade é só a vida. Os objetos em si não... Eu, na verdade, não associei, eu nunca consegui associar nada à sorte. Depender de sorte é um acaso, um jogo, é uma aposta. Não é nem um 50-50 direito, porque é muito mais difícil você ter sucesso do que fracasso nisso. Tem poderes mágicos. Em outra homenagem pra saga, o Darwin, cheio de joias, diz que o capacete está muito pesado para ele carregar e Anaís se oferece para carregar o capacete, mas ele nega, dizendo que ele que tem que fazer isso, mas que ela pode o carregar. Essa é uma cena quase igual à cena do Sam, quando ele se oferece para carregar o Frodo até a Montanha da Perdição, por ele não estar mais suportando o peso do anel. E meu Deus, quantas piadinhas com o anel eu não perdi aqui, não é mesmo? Quando o Darwin... Não faz, não. Não faz. O seu serviço é tão bom. Se você fizer piadinha de quinta série, o Branel ali. Finalmente estava prestes a destruir o capacete, o Gumball aparece atacando ele para recuperar, estando corcunda e com a voz rouca, o que faz referência ao personagem Gollum. O Gollum ficou tanto tempo sob a influência do anel que se transformou numa criatura cruel e horrível com dupla personalidade que seu único desejo era estar com um anel, exatamente como o Gumball estava naquele momento, não se importando em atacar seus dois irmãos desde que consiga recuperar o precioso capacete dele. O Gumball... Se ele recuperar, ele fica com sorte e os irmãos dele não morrem, porque são irmãos dele. Até consegue recuperar o capacete e a Anaís e o Darwin ficam tentando derrubar ele. Só que os dois têm uma mirazinha que dá dó, de verdade. Mas o Darwin o derruba novamente, provando que apesar do capacete aparentar dar sorte infinita, ele ainda não é indestrutível. E por estar absolutamente viciado naquilo, o Gumball se joga indo atrás dele. Claro que ele não morre, ele só fica preso num galho e o capacete do outro lado, e a Anaís pede pra ele segurar a mão dela pra puxar pra cima. Mas ele fica repetindo a todo custo que precisa pegar o capacete. Essa situação de Gumball é a mesma que o Frodo, o protagonista de Senhor dos Anéis, estava no final da saga com ambos cegos pelo poder. Eles estavam tão cegos que estavam ignorando a própria vida. O Gumball argumenta que sem o capacete ele não é nada, e a Anaís usa o argumento da família, de que a família não é nada sem o Gumball. E contra o argumento da família, não tem argumento mais pica. É muito difícil você vencer o argumento da família. Assim... Já dizia Velozes e Furiosos, a família. Como em Senhor dos Anéis, o Frodo teve o Sam pra estar com ele e lembrar que ele era muito mais do que a influência do anel. Lembrar que ele era um amigo leal, bom e gentil, fazendo com que ele superasse essa influência e sobrevivesse ao anel. O Gumball também teve a família dele. Isso fez com que ele superasse o capacete e juntos os três conseguissem destruir ele no compactador de lixo. Ou seja, no final das contas, entre muitas aspas, eles superaram o poder da sorte e a dependência que o Gumball tinha de acreditar na sorte. Pra mim, esse episódio é muito mais sobre crença, muito mais
mais sobre no que você acredita e como o que você acredita pode dar poder dependendo de como você acredita naquela coisa. Só que nada é tão poderoso quanto o desprezo pelas suas próprias crenças. Tenta um dia pegar algo que você acredita muito e começar a desprezar completamente aquele algo e ver quanto a sua vida vai mudar, tanto pra melhor quanto pra pior, dependendo do que for. No final ainda tem essa piada do Ricardo realmente usando a lancha com a família na rua. Bom, pelo menos ele tá usando em algum lugar, né? E o episódio termina muito feliz e com todo mundo bem. E pelo menos com eles. Eu adoro depois que eles fazem um episódio só falando sobre o quanto que a família Watterson causou danos à cidade, destruiu tudo e eles queriam que eles fossem embora. É igual a teoria dos Simpsons, né? Teoria, né? Não. É um episódio real onde eles jogam as coisas e falam, pô, Simpsons, a quantidade de coisas absurdas que vocês já fizeram pra destruir essa cidade é inaceitável. E no final as consequências meio que não chegam, porque eles têm essa metalinguagem de que é um desenho e eles sabem que tudo vai terminar bem. É um episódio muito, muito interessante. Gumball em si é muito interessante porque mesmo que os personagens sejam diversificados, zoados, nada a ver um com o outro, ainda existe uma conexão não exatamente com a espécie dos personagens, mas o que eles fazem. Apesar de ser um coelho com uma família com um gato e teve um peixe, é muito mais normal. É um desenho muito mais normal do que a gente imagina. Não pela normalidade da estranheza que é causada na hora de você assistir, mas sim pela normalidade de... São eventos normais. Sabe? São coisas normais. Eles passam por coisas normais. Eles passam por coisas de desenhos normais e mostram que isso é um clichê de desenho. E os problemas de Gumball e Darwin são basicamente questões exageradas pela imaginação de uma criança. São crianças, por exemplo, o problema de atraso e o relógio em cima com aquela cena de filme. A criança vencendo o atraso para ela é um filme de ação, é um filme de aventura. E eles retratam isso. Eu acho que isso que é muito, muito legal. São problemas normais que são exagerados para que a gente possa acompanhá-los visualmente e ver quanto que aquele problema é real através do exagero. Igual a comédia em si mesmo. A própria comédia tem essa ideia de exagerar todas as coisas para nos mostrar como aqueles problemas existem e são, na verdade, mais simples do que a gente imagina. É louco, né? A gente exagera para poder simplificar. Enfim, vamos para o jogo. O que você fez, pai?